A paz do Senhor, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um estudo de doutrina do curso Firmando Raízes Cristãs. Hoje, o nosso estudo de número 23 tem como tema a Igreja de Cristo. Quem é a Igreja de Cristo? Eu sou a Igreja de Cristo, você é a Igreja de Cristo. Seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deus nos dê o entendimento para mais um estudo esclarecedor a respeito das doutrinas da Igreja Adventista da Promessa, a igreja que nós compomos, que nós fazemos parte, que somos igreja no Brasil e no mundo. O nosso estudo de hoje, a Igreja de Cristo, tem como referência base o versículo que se encontra em Mateus 16, verso 18, que diz o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma primeira coisa que eu posso lhe dizer, meu irmão, minha querida irmã, é que se você é a Igreja de Cristo, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua vida. Eu sou a Igreja de Cristo, e as portas do inferno não prevalecem contra a minha vida também. Em nome de Jesus, vamos acreditar nisso. Vamos adiante com o nosso estudo. Eu trouxe aqui essas duas imagens ilustrativas da internet para nós visualizarmos, sobre a Igreja de Cristo. Só que aqui nós estamos visualizando em forma de um grupo, em determinado lugar, reunido, adorando ao nome do Senhor, cultuando o nome do Senhor Jesus. Mas a Igreja de Cristo, ela é muito mais do que apenas um grupo que se reúne em um determinado lugar. Ela não se limita a espaço, ela não está limitada a tempo, ela não se limita à idade, a gênero, a posição social, a classes, ela não se limita à cor, à etnia, ela não se limita a regiões geográficas. Então, você que está aí em qualquer lugar desse mundo, no Brasil, no mundo, eu que estou aqui em Juruti, no Pará, somos a Igreja de Cristo. As igrejas, elas são fortes. No estudo anterior, ele vai falar sobre o casamento, a família, a constituição do casamento, a família, de acordo com as ordenanças do Senhor Jesus na sua palavra, de acordo com a vontade de Deus na Bíblia Sagrada, e como Deus estabeleceu isso para o dia a dia, para o homem, para a mulher viverem em sociedade. E hoje, no nosso estudo a respeito da Igreja de Cristo, nós precisamos resgatar um pouco sobre essas bases, sobre falar de família. Se a família vai bem, a igreja está bem. Se o casamento está bem, aquela família está bem. Se aquelas famílias estão bem, elas compõem ali aquele grupo, aquela igreja estará bem na presença de Deus e na presença da sociedade também. Mateus 16, 18, como nós já falamos, faz referência, que a Igreja de Cristo no mundo, as portas do inferno não prevalecem contra ela. E na primeira carta a Timóteo 3,15, vai dizer que a Igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Então, aqui nós já vamos vendo essas características da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela é uma coluna de firmeza e da verdade. Por quê? Porque elas vêm transmitir a mensagem do Senhor para as nossas vidas como igreja e para a vida da sociedade que está no mundo, tem as suas leis, as suas regras. Nós vamos ver lá mais na frente nos estudos que virão, que vai falar sobre distinção de leis, Mas aqui nós precisamos entender que a sociedade, ela vive regida por leis. Nós vivemos sob algumas leis que são diferentes em outros países, que são diferentes em outros continentes, mas a Igreja de Cristo, ela vive conforme a ordem de Deus e ela obedece à lei de Cristo. Por isso ela se torna coluna de firmeza e verdade, porque na Igreja de Cristo ela tem o poder de Deus para a sua vida, ela adora a Deus, ela auxilia ao próximo, ela está junto uns com os outros, transmitindo a verdade de Deus para a vida de cada membro e para a vida da sociedade. A Igreja de Cristo, ela tem o seu valor. Você saberia colocar isso em valor de real? Quanto custa a Igreja de Cristo?
Qual foi o valor em dinheiro que custou a Igreja de Cristo? Foi muito mais alto do que qualquer valor em dinheiro, do que qualquer valor em tesouro, do que qualquer valor em joias ou pedras preciosas. Cristo sabe que a sua igreja não é perfeita. Eu não sou perfeito como igreja, você não é perfeito como igreja. Nós temos as nossas imperfeições como igreja de Cristo. Por isso é que nós vamos entender a essência de Cristo ter pago com a sua própria vida resgate pela sua igreja. Porque não era possível comprar, não era possível pagar a dívida do pecado com qualquer valor. Era muito maior o valor a ser pago. Por isso que Cristo deu a vida por amor a todos nós. O nosso valor como igreja de Cristo é tão alto que Cristo entregou a sua própria vida para nos salvar. Aos Efésios, a carta aos Efésios, capítulo 5, nos seus versículos 25, 26 e 27, vai nos dizer o quê? Que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, Cristo me amou, Cristo amou a você também. E aí ele mesmo se entregou em sacrifício por nosso resgate, para nos resgatar do mundo de trevas, do mundo de pecados e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Ele nos santifica e nos purifica. Sem Jesus Cristo não era possível nós vivermos uma vida de santidade e pureza, mas apenas com o sacrifício de Jesus Cristo isso foi possível trazer pureza e santidade para as nossas vidas. E com isso nós conseguimos nos apresentar de forma gloriosa na presença do Senhor. Após o sacrifício de Jesus, ele nos purifica, ele nos santifica, ele nos resgata do pecado, nos dá uma nova oportunidade para vivermos uma vida digna na sua presença e agora nós conseguimos viver de forma gloriosa na presença de Deus. A igreja, nós como igreja, nós precisamos entender que nós temos alguns pontos importantes, alguns princípios a serem estudados. Primeiramente, a natureza da igreja. Qual é a nossa natureza como igreja? A igreja é um conjunto de todos os verdadeiros cristãos de todos os tempos e todos os lugares. Então, sejam os irmãos, que foram identificados como igrejas lá na época dos discípulos, sejam os irmãos na época em que ocorriam as evangelizações, em que ocorriam os processos de avanço do evangelho pela Europa. Paulo foi um grande desbravador do evangelho pela Europa. Naquela época existia a Igreja de Cristo. Hoje, eu e você somos Igreja de Cristo. Então, nós, como Igreja de Cristo, na nossa natureza, nós somos o conjunto de pessoas que formamos esse grupo que se chama Igreja de Cristo, seja no passado, seja hoje no presente. Se Jesus não voltar ainda na nossa geração, os nossos irmãos que virão nos suceder como Igreja de Cristo, todos nós somos a Igreja de Cristo. Em Mateus, capítulo 16, verso 18, a palavra igreja, você vai ver na sua Bíblia. Se você tem o aplicativo de Bíblia no seu celular, coloque lá no localizador. Experimente fazer essa busca. Você vai digitar igreja no localizador, pede para pesquisar. Vai aparecer primeiramente Mateus 16, 18, a palavra igreja. E a partir desse versículo, você vai ver a repetição da palavra igreja nos próximos livros. Mais de 100 versículos estarão contendo a palavra igreja, para você perceber o quão presente e o quão atuante a Igreja de Cristo foi naquela época, nos dias de hoje. Então, você vai ver que no Novo Testamento são mais de 100 vezes que a palavra igreja vai se repetir. E a igreja, em sua essência, na sua natureza, é esse ajuntamento de pessoas. Não necessariamente um grupo num espaço fechado, mas é um ajuntamento referencial. Eu sou a Igreja Adventista da Promessa, você é a Igreja Adventista da Promessa. Há muitos outros irmãos que são Igreja de Cristo,
que a Igreja de Cristo vai além de uma nomenclatura de placas, de prédios. Você que se identifica cristão e servo do Senhor Jesus Cristo, você é a igreja, você faz parte desse ajuntamento de pessoas. A Igreja de Cristo ela é comparada na Bíblia com alguns elementos importantes do nosso dia a dia. Primeiramente, em 1 Coríntios 12:12 vai dizer que nós, como igreja, nós somos o quê? Um corpo. Aqui, eu estou aparecendo aqui para vocês no vídeo, tenho um corpo, Deus me formou assim, e eu sou um corpo formado por Deus. A Igreja de Cristo ela é comparada a um corpo. Nós temos os nossos membros, certo? Nós temos cabeça, nós como corpo completo, nós temos cabeça, nós temos tronco, nós temos os membros. A igreja vai dizer que nós somos o corpo, e ela vai fazer a referência da cabeça que é quem? É Cristo. Por que que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo? Porque é Ele quem nos lidera. Nós somos o seu povo, obedecemos a sua palavra e fazemos a sua vontade. Recebemos de Cristo as instruções para as nossas vidas, porque por isso ele nos compara como um corpo, que seguimos os comandos da nossa cabeça. Não é assim? Por exemplo, eu penso em levantar as mãos, aí a minha mão eu levanto. Eu penso em movimentar os meus pés, movimentei os meus pés. Mas esse pensamento partiu a partir da minha cabeça. Então, Cristo é quem nos comanda como igreja. Como igreja, eu sou um corpo, eu obedeço os comandos de Cristo. Também outras comparações que nós vamos ter. A igreja, nós somos comparados a uma lavoura que nós produzimos, nós somos cultivados pelo nosso Senhor, ou seja, é Ele quem faz todo o processo de plantio, de cultivo, que dá o crescimento, que faz produzir muito para o seu reino. Somos comparados a um edifício onde nós somos bem alicerçados. Quem é o nosso alicerce? É Jesus Cristo. Nós somos aquela construção, talvez nós queremos até nos achar, né, uma construção bem pomposa, bem estruturada, bem alicerçada, mas o nosso alicerce é Cristo. Sem Ele, nós estamos destinados a ruir e desabar. Por isso, Ele é o nosso alicerce. Também nós somos comparados ao quê? A uma noiva. No Apocalipse vai dizer que a Igreja de Cristo ela é comparada à noiva ataviada, adornada, ou seja, arrumada para o seu noivo. Sem o noivo, faz sentido existir uma noiva? Se ela não tiver com quem se casar, qual é a necessidade que ela tem de ser uma noiva? Então, a Igreja de Cristo ela é comparada com uma noiva justamente porque ela tem o seu noivo para se encontrar. E o Apocalipse diz que nós somos a Igreja de Cristo, a noiva, preparada, adornada, com vestes de justiça para se encontrar com o seu noivo. Também a Igreja de Cristo é comparada a uma família, onde existem os seus membros, e também um templo, onde há as ações, as atividades, os acolhimentos, onde nós recebemos uns aos outros, onde nós compartilhamos as nossas necessidades e nos fortalecemos uns com os outros. A igreja ela é visível e invisível. Ela é visível porque nós temos características visíveis para serem vistas pelas outras pessoas, pelos outros homens na sociedade. E invisíveis, nós temos a nossa essência que é vista pelo próprio Deus. Ele nos vê, ele nos identifica, ele vê essa referência com o nosso comportamento como igreja. O Senhor conhece os que são seus. 2 Timóteo 2,19 vai dizer isso. Então, as pessoas veem aquilo que nós aparentamos para elas. Mas o Senhor Jesus, ele nos conhece na nossa essência e se nós somos dele, a Bíblia diz, nessa referência de 2 Timóteo 2,19, que ele nos conhece porque nós somos dele. Ele me conhece porque eu sou de Cristo, ele conhece você porque você também é de Cristo. Próximo tópico, a missão da igreja. Já vimos a nossa natureza, né? Agora vamos entender um pouco sobre a nossa missão. A igreja tem a missão, sua missão como igreja na Terra, e aqui nós vamos apresentar 5 tópicos
de missão da igreja na terra. Primeiramente, adorar a Deus. Primeira carta de Pedro 4, verso 11, vai dizer, né? Para que em tudo Deus seja glorificado. Então, a primeira característica da nossa missão como igreja de Cristo é adorar a Deus. Adorar a Deus através da minha vida como cristão, como um crente que cultuo, que congrego, que vou às reuniões, aos ajuntamentos, como um cristão pai de família, que conduzo a minha família no caminho do Senhor, como um cristão que trabalho, que falo do Senhor Jesus, falo do Evangelho no meu ambiente de trabalho, como um cristão que tenho minhas amizades e trago essas amizades para a presença do Senhor, que falo da necessidade que nós temos de adorar a Deus. Nós também temos a missão de anunciar o Salvador. Precisamos anunciar o Salvador em tempo e fora de tempo. Eu sei que vocês leem a Bíblia, vocês conhecem esses versículos. Marcos 16:15 vai nos dizer a ordem do próprio Jesus. Ide por todo o mundo, ensinai o Evangelho a toda criatura, a todas as nações. Certo? Então esse é o segundo ponto da nossa missão. Eu não consigo ir para a Europa, para a África, para a Ásia, para a Oceania. Não dá para eu ir fisicamente, geograficamente. Eu não consigo estabelecer uma viagem, uma conexão missionária para eu ir, mas eu posso investir na missão. Eu posso contribuir na missão e dessa forma eu estou anunciando, cumprindo a minha missão como Igreja de Cristo, contribuindo com o anúncio do Evangelho de Jesus por todo o mundo. Posso contribuir financeiramente, posso contribuir através das redes sociais, desde que eu não pare com esse princípio de anunciar o Salvador. Eu não posso deixar de adorar o meu Deus, eu não posso deixar de anunciar o Salvador Jesus. Terceiro ponto que faz parte da nossa missão como Igreja de Cristo: aparelhar os santos. O que significa aparelhar os santos? A carta aos Efésios, capítulo 4, verso 12, vai falar sobre o aperfeiçoamento dos santos. Como eu já mencionei, né? Existe a igreja perfeita, nós somos perfeitos, nós somos dotados, né, de perfeição independentemente de Jesus Cristo? Não. Nós somos imperfeitos, nós somos limitados, nós temos necessidades, nós cometemos erros, né? Nós cometemos falhas, às vezes ofendemos alguém em casa, no trabalho, entre os amigos, uma fala, um gesto, ou até mesmo uma recusa. A gente comete aqui uma falha, um pecado diante de Deus. Mas, no geral, nós precisamos pensar nos nossos irmãos com essas mesmas imperfeições. Quando nós pensamos nos nossos irmãos, que eles também são imperfeitos, que eles são falhos, que eles cometem erros, que às vezes esqueceram de um compromisso, e aprendemos a perdoar, aprendemos a oferecer o amor, aprendemos a lidar e amar como Cristo nos ama, nós vamos então chegar no aperfeiçoamento dos santos, viver em união, viver em comunidade, viver no ajuntamento, viver no nosso grupo de cristãos, lá na congregação onde nós participamos. Nós também temos como missão, como Igreja de Cristo, a nossa missão também é amparar os necessitados. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 16, vai dizer que nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Se nós nos deparamos em uma situação onde nós encontramos alguém com alguma necessidade e nós temos um recurso disponível para ajudar, nós podemos ajudar e temos o dever de realizar essa boa ação. Não se trata apenas de dinheiro, nem sempre você vai encontrar uma pessoa que está necessitando de um prato de comida ou de um remédio. Se isso acontecer e você tiver, se disponha a ajudar, contribua, ofereça esse prato de comida, ofereça esse remédio para essa pessoa. Mas às vezes, e especialmente nos nossos dias, né, nós vimos aí, há alguns anos atrás, vivemos um momento de pandemia, de lockdown, onde solidão,
onde tristeza, onde confinamento se tornaram, assim, palavras presentes no dia a dia das pessoas. E você pode contribuir conversando com alguém, ouvindo uma pessoa, contribuindo para que ela consiga dizer aquela dor que ela sente, aquela tristeza que ela vive, aquele sofrimento que ela esteja passando. Quem sabe você também já não teve a experiência de passar por algum dilema, por algum problema, por alguma situação onde hoje você consegue passar uma receita de sucesso, dizer para aquela pessoa, para ela orar, para ela dedicar um momento para Deus, para ela conversar e expor o seu dilema, a sua dificuldade aos pés do Senhor, para ela se trancar no secreto e oferecer ali a sua dor diante de Deus, porque ele diz, né, que o fardo dele é leve. Então ele diz para nós trocarmos o nosso fardo pesado com o dele que é leve. Talvez uma pessoa aí ao seu lado, talvez alguém bem próximo de você esteja precisando exatamente desse amparo, esteja necessitando dessa palavra de conforto, dessa palavra amiga, e você não vai precisar gastar R$1 e você vai realizar a missão de Cristo, da Igreja de Cristo, amparando essa pessoa que esteja passando por esse momento. E o quinto ponto da nossa missão como Igreja de Cristo é alimentar a esperança. Nós, como igreja, precisamos manter em nossas mentes que o nosso momento de vida não é somente esse, não é somente o agora, não é somente o já. Mas nós precisamos manter a esperança. Esperança em quê? Esperança em quem? Esperança por quê? Nós precisamos manter a esperança. A carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 20, vai dizer o seguinte: nossa esperança está onde? Nos céus, donde também esperamos quem? O Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa esperança na salvação através de Jesus Cristo é vivermos esse momento que estamos aqui, ajudarmos os nossos irmãos que estão necessitados. Às vezes nós estamos necessitados e alguém nos ajuda. Aparelhar os nossos irmãos no aperfeiçoamento, na congregação, no discipulado, no pequeno grupo, nos estudos, aqui no estudo doutrinário. Nós também temos que continuar anunciando o Salvador e adorando ao nosso Deus enquanto Jesus não volta para nos buscar. A nossa esperança não pode se acabar, não pode se apagar. Nós precisamos ser o quê? Perseverantes. Então, nós precisamos manter a nossa esperança nos céus, de onde vem o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto esse dia não chega, nós precisamos continuar militando, adorando ao nosso Deus e fazendo a sua vontade. O próximo ponto, a Igreja de Cristo, ela é composta de membros e entre esses membros nós temos os consagrados. Nós vamos destacar aqui dois grupos, os presbíteros e os diáconos. Onde é que nós vamos encontrar referências a respeito da atuação desses dois grupos? Inclusive, eu estou diácono na 4ª Igreja Adventista da Promessa, aqui no campo de Juruti. Qual é o meu papel como diácono na congregação? Diáconos e diaconisas devem ser, primeiramente, provados para servirem depois, se achados irrepreensíveis. Então, isso está descrito onde? Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 10 ao 13. Então, eu passei, vamos dizer assim, por um processo de avaliação, a congregação onde eu participo avaliou se eu estava de acordo com aquilo que a palavra de Deus rege para as nossas vidas, se eu conduzo a minha família de acordo com o que a palavra de Deus nos orienta, e assim eu fui primeiramente provado, depois eu servi e hoje eu estou tentando andar no caminho do Senhor, de forma correta, digna, mantendo a minha família nos caminhos do Senhor Jesus e assim me mantendo como um diácono na congregação que eu participo. Em Atos capítulo 6, ocorreu a escolha dos primeiros diáconos que nós vamos entender sobre isso quando nós entendemos que o diácono é chamado para serviço dentro da congregação e nas ações da congregação. Nós precisamos entender que nós diáconos, nós fomos chamados, temos um chamado de serviço.
Não é serviço de escravidão aos nossos irmãos. Não é um serviço onde os nossos irmãos vão sujar o chão de propósito para nos humilhar, vão jogar copo no chão de propósito para nos rebaixar. Não é isso. É um serviço de dignidade, onde nós estaremos assistindo aos nossos irmãos, oferecendo para eles um ambiente confortável, oferecendo para eles um momento ali onde na congregação nos reunimos para adorar a Deus, nas ações da igreja de forma externa, oferecemos um ambiente organizado, limpo, estruturado, para que o convívio entre a congregação e a adoração a Deus possa ocorrer de maneira satisfatória. Diáconos, certo? Esse é um grupo. O segundo grupo de consagrados que existe na igreja são os presbíteros, ou como também são chamados. Em Atos 20, versos 17 e 28, nós vamos ter, que foram chamados para quê? Para apacentar a igreja de Deus. Se você não é um presbítero, um pastor, um ancião, você é um membro em outro grupo de atuação, saiba que você é uma ovelha de Cristo e é apacentada pelo próprio Deus, e através da vida e da atuação dos presbíteros e pastores, nós somos apacentados no rebanho do Senhor. Os presbíteros, lá na carta 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17 e 18, vai dizer e justificar que aqueles que se dedicavam em tempo integral, eles recebiam por isso, porque eles não conseguiam ir, como nós temos as nossas atividades diárias, nós temos o nosso trabalho, você que trabalha de CLT, servidor público, atua no terceiro setor, tem a sua renda, tem negócio próprio, é um empresário, um microempreendedor, você que trabalha e tem a sua renda. Imagina você dedicar vida 24 horas como um presbítero e ainda ter que dedicar a vida 8 horas por dia para trabalhar e ter a sua renda. Ia ficar um pouco difícil, conciliar as duas ações. Por isso é que a própria Bíblia ela vai nos dar essa orientação de que aqueles que dedicavam integralmente o tempo ao serviço de apacentar as ovelhas, eles recebiam para isso. Por isso nós temos a justificativa dos nossos pastores serem assalariados pela igreja, para que eles possam se dedicar integralmente em apacentar as nossas vidas como ovelhas no rebanho do Senhor. Outro ponto também que vai transmitir a mensagem de sermos a igreja de Cristo é a nossa unidade. A nossa unidade como igreja. Nós vamos ver em Atos capítulo 2, verso 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. O que a palavra unidade vai trazer aqui de sentido para nós quando nós vamos falar sobre a unidade da Igreja de Cristo? Os nossos irmãos lá, com os discípulos que eram orientados, aprenderam com Jesus, depois aprenderam com os discípulos a viver em unidade, eles contribuíam para que aquele ambiente fosse harmonioso. Eles traziam, seja ofertas, seja um alimento, eles contribuíam para que aquele momento transmitisse unidade, transmitisse comunhão, para que houvesse o acolhimento daquelas pessoas que vinham pela primeira vez, que vinham visitar, que vinham participar e passassem a gostar de fazer parte daquele grupo. E aí você vai ver na Bíblia, quando diz assim, que eles caíam na graça do povo, ou seja, as pessoas passavam a gostar de estar ali naquele ambiente acolhedor. Hoje, nos pequenos grupos, nós trabalhamos dessa forma, nós fazemos a acolhida. Aí aqueles irmãos que estão visitando pela primeira vez, eles assistem como é ali o momento do pequeno grupo, da base missionária, e aí no próximo encontro ele já vai querer compartilhar um momento da sua vida, e num terceiro encontro, ali mais para frente, é comum nós termos pessoas que estão visitando, e aí elas já se dispõem a trazer também, porque elas veem a dedicação que as pessoas têm.
Talvez isso esteja acontecendo na sua base missionária também. Uma pessoa que você convidou uma primeira vez, ela veio, uma segunda vez ela assistiu, ela já quer interagir, ela já quer fazer parte daquele grupo, ela já quer trazer o lanche na próxima reunião, no próximo encontro, no próximo momento. Aceite, demonstre para ela que ela faz parte desse grupo. E a partir disso, eu acredito que ela também irá se declarar como Igreja de Cristo, porque ela aprendeu lá no pequeno grupo a viver essa unidade na Igreja de Cristo. Em João 17,9, Jesus ora a Deus Pai com as seguintes palavras. Não é só isso, tá? A oração é um pouco mais longa, mas aqui eu trouxe um trecho que diz assim: não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então ali, no capítulo 17 de João, do livro de João, Evangelho de João, vai descrever a oração que Jesus fez por nós. Nós, como Igreja de Cristo, Jesus orou ao Pai por nossas vidas. E um trecho dessa oração é essa, que ele ora por nós, que estamos no mundo, mas porque nós somos de Deus. Nós fomos comprados, nós fomos redimidos, e por isso Jesus intercede por nós, porque ele sabe que nós temos a necessidade de vivermos em comunhão uns com os outros e comunhão com o nosso Deus. Paulo mostra o elo de sustentação da unidade da igreja. Qual é esse elo? É o Espírito Santo, que é o nosso vínculo da paz. Isso está lá descrito na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 3. O Espírito Santo, que é o nosso quê? Consolador, que é membro da triunidade, né? É participante da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o nosso elo, é ele quem está conosco, está entre nós, vive em nós e produz os frutos, entre eles o amor, a paz, traz a alegria aos nossos corações, traz a satisfação que você sente, meu querido irmão, minha querida irmã, quando você ajuda, quando você serve, quando você contribui para a vida de algum irmão, algum vizinho, algum amigo, talvez até uma pessoa que você viu pela primeira vez, mas você teve a oportunidade de ajudar. Você conversou durante uma viagem, você falou de Jesus Cristo, do amor de Deus na sua vida para aquela pessoa, você já contribuiu, você já está exercendo a sua missão. Então, o Espírito Santo é o nosso vínculo da paz. E as bases sólidas para que haja a unidade na igreja, no corpo de Cristo, quais são essas bases? Nós somos um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Essas são as bases. Nós precisamos entender essencialmente essas bases. Eu não posso pensar que eu sou igreja e eu me basto. Eu preciso entender que eu faço parte da Igreja de Cristo. Eu faço parte como membro da Igreja de Cristo. Eu contribuo como membro. E lá aos Efésios 4, do verso 4 ao verso 6, vai falar exatamente isso. Nós, como Igreja de Cristo, mantemos o vínculo da paz através do Espírito Santo e demonstramos que somos um corpo, temos o Espírito Santo nas nossas vidas, não temos vários espíritos, nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas atuando. Acreditamos na volta de Jesus Cristo, acreditamos em tudo que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra. Ele é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, e acreditamos dessa forma, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Essas são as bases para nós mantermos a nossa unidade como Igreja de Cristo. Santidade. A santidade na Igreja de Cristo é o próximo ponto. Já estamos nos aproximando do final desse estudo, mas sobre a santidade. Existe uma igreja perfeita? Eu, como igreja, sou perfeito? Será que aos olhos das pessoas, eu como pessoa sou perfeito? Você, aos olhos da pessoa que está aí ao seu lado, você teria coragem de perguntar para ela se você tem algum defeito? Você consegue ouvir a pessoa lhe dizer que você tenha determinado defeito, que você tenha determinada característica que talvez não seja muito legal? Você já parou para ouvir a opinião de alguém a seu respeito?
Você sabe se essencialmente você é perfeito? Então, a Igreja de Cristo não é perfeita. Ela tem ali algumas limitações, algumas falhas. Ocorrem ali algumas situações em que são demonstradas essas imperfeições, mas como membros perfeitos, será que há uma congregação, uma igreja onde os membros são perfeitos, os pastores são perfeitos, os presbíteros são perfeitos, padres, bispos, freiras, missionários? Será que essas pessoas não possuem pecados, não cometem erros? Bom, eu posso falar por mim. Sou pecador, cometo falhas, não sou perfeito ainda, porque a nossa perfeição na volta de Jesus Cristo irá acontecer se Deus quiser, mas por enquanto a santidade na Igreja de Cristo, ela se faz necessária exatamente porque nós somos imperfeitos. A Igreja de Cristo, ela precisa e deve ser santa. Espera aí, como é que eu vou ser santo se eu não sou perfeito? Então isso é um processo. A ideia aqui não é um estado, né? Cheguei aqui a esse ponto, estou santo, sou santo. Daqui eu não posso avançar, senão eu vou perder a santidade. Não, é um processo. É um processo que nós estamos trabalhando, evoluindo e melhorando a cada dia. Por que eu digo que é um processo? Bom, a carta aos Hebreus ela vai dizer o seguinte, capítulo 12, verso 14. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Por isso, nós precisamos buscar esse processo de santificação nas nossas vidas. Sem santificação, não veremos a Deus. Mas eu preciso buscar a santificação, eu preciso ser santo, mas eu sou imperfeito porque eu tenho falhas. Essas falhas, elas precisam ser reconhecidas, colocadas diante de Deus, para que nós venhamos reconhecer a nossa limitação e a nossa dependência de Cristo. A manutenção da pureza em toda maneira de viver, se houver necessidade, devemos passar pelo quê? Aos Gálatas 6:1 diz que quando houver falhas no nosso comportamento, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso modo de viver, na congregação, na minha família, na minha forma de viver diante de Deus, eu preciso passar por o quê? Por um processo de disciplina. Eu preciso passar pelo processo de disciplina. A ideia da disciplina não é me castigar. A ideia de disciplina não é me excluir. A ideia da disciplina é o processo de reconhecimento e aperfeiçoamento daquela falha que eu cometi. Então, se como igreja sou falho, sou. Sou imperfeito, sou. Mas quando eu cometo um erro, uma falha, eu preciso buscar pela disciplina para corrigir essa falha, para corrigir esse erro e continuar vivendo um processo de santificação. Enquanto Jesus não volta para nos aperfeiçoar num corpo incorruptível, nós vamos continuar nesse corpo mortal sujeito ao pecado. Mas não é por isso que eu vou me sujar ainda mais no lamaçal de pecado. Eu preciso continuar buscando a perfeição e a santificação. Para eu conseguir viver esse processo de santificação diante do Senhor, eu preciso entender que para as minhas falhas existe perdão, para os meus erros há consertos e, quando necessário, eu preciso receber a disciplina através dos ensinos que a palavra do Senhor Deus tem para as nossas vidas. Deus é a fonte de todo poder. De onde vem a força da Igreja de Cristo? A fonte da força da Igreja é o próprio Senhor. Deus é a fonte do poder da Igreja. Então, se nós, como Igreja, temos algum, vamos dizer assim, usar o termo, temos algum poder de ação, não é nós como pessoas, é o poder que vem do alto. Aos Efésios 6:10 diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, de nós mesmos, nós não lutamos uma luta material, uma luta física, com armas, com espadas físicas. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue.
mas contra os principados, contra as potestades, os dominadores do mal, né? Então, essa luta nesse ambiente, ela não é com armas físicas, não é com metal, não é com madeira, não é com cobre, não é com ferro, mas é no poder de Deus que age nas nossas vidas. Segundo aos Coríntios 10:3 diz: a natureza do poder da Igreja de Cristo, nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Então, a natureza das nossas armas não é natureza humana, não é matéria, é o poder de Cristo que age através das nossas vidas. Há um tempo era adolescente, né? Então eu aprendi que se você vai se defender, você pede a proteção do sangue de Cristo para a sua vida. Se você vai atacar, você vai em nome do Senhor Jesus para repreender todo o mal, que é o poder de Deus na sua vida. A finalidade do poder da Igreja de Cristo. Bom, a natureza do poder de Cristo, da Igreja de Cristo, está nas armas que vêm do poder de Deus para nós. O nome de Jesus Cristo que tem um poder nas nossas vidas. E qual é a finalidade? Para que é que a igreja recebe poder de Deus? Para que é que eu preciso do poder de Deus na minha vida? Para que você, meu irmão, minha irmã, precisa do poder de Deus na sua vida? Qual é a finalidade disso? Segundo aos Coríntios 10, vai nos dizer: para derrubar as fortalezas do diabo, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a finalidade do poder de Cristo na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, é para lutar contra as hostes do mal, para resgatar a vida daqueles pecadores que ainda estão amarrados, ainda estão entrelaçados, ainda estão acorrentados pelas forças malignas. É nesse ambiente que o poder de Deus se manifesta na sua vida e você tem a autoridade de Deus para lutar contra as forças do mal, para lutar e derrubar as fortalezas do diabo e resgatar aquele seu irmão, aquele seu amigo, aquele seu vizinho que está acorrentado pelos vícios, pelas drogas, que está acorrentado pelo pecado, que está acorrentado ali na prostituição, que está acorrentado ali nos problemas mais difíceis de serem resolvidos. No poder de Deus, você pode ir e libertar a vida dessa pessoa que necessita do poder de Cristo e ser resgatada das fortalezas do diabo. É para isso que o poder de Deus serve na minha vida e na sua vida, meu querido irmão, para agirmos contra as forças do mal e defendermos as nossas vidas e a vida dos nossos irmãos membros, aqueles por quem nós trabalhamos, por quem nós lutamos, por quem Cristo entregou a própria vida. É por essas pessoas, por mim e por você, que nós precisamos lutar na autoridade do poder de Deus. A Igreja de Cristo é sublime porque tem um dono incomparável. Nosso doutrinal vai dizer que nós somos a Igreja de Cristo. Então, o nosso dono ele é incomparável, certo? Quem é o dono da igreja? É o próprio Cristo. A Igreja de Cristo ela é sublime porque ela tem um preço incalculável, nem um valor em dinheiro, nem um metal precioso, nem um tesouro terreno foi capaz de comprar a igreja, mas o preço foi a própria vida de Jesus Cristo em meu resgate, em seu resgate. A Igreja de Cristo é sublime porque tem um segredo admirável. Deus nos fez compreender os mistérios do seu reino. O doutrinal diz isso para nós. Os segredos, né? Aquilo que é loucura para os homens, é o poder de Deus nas nossas vidas, é a verdade de Deus nas nossas vidas. Então, que o nosso Deus, que é o nosso dono incomparável, seja mantido em nossas vidas como a nossa cabeça, como o nosso mestre, como o nosso Senhor. E o preço que ele pagou na cruz por nossas vidas seja lembrado todos os dias por nós e nos motive a continuar lutando e recebendo o poder do alto para lutar contra as fortalezas do diabo. E aquilo que o Senhor nos fez compreender das suas verdades, que é ignorância para muitos homens,
mas ele revelou aos seus pequeninos esses segredos, esses mistérios da obediência à sua palavra. Se mantenha em seu coração a vontade de conhecer cada vez mais do Senhor para as nossas vidas. Então, Igreja de Cristo, somos nós. Nós somos a igreja, nós temos um Deus, nós recebemos poder desse Deus para lutar contra as forças do mal e resgatar mais pessoas para virem fazer parte da Igreja de Cristo, que ela é organizada, ela está em todos os lugares, ela é em todos os tempos, em todas as épocas. Todas as pessoas que aceitam, ricos, pobres, brancos, negros, de alta classe social ou até mesmo de qualquer lugar. Todos nós que aceitamos, somos Igreja de Cristo, vivemos a sua vontade e precisamos batalhar mantendo a esperança de que Jesus Cristo vai voltar para nos resgatar como igreja. Ele não vai me resgatar como uma pessoa perdida no mundo. Ele vai me resgatar como igreja. Essa esperança nós precisamos manter viva em nossas vidas e continuar batalhando como igreja, ajudando uns aos outros, levando as nossas cargas uns dos outros, trocando o nosso fardo pesado pelo fardo leve de Jesus, e assim nós estaremos no processo de santificação. Precisamos ser santos porque Ele é santo. Sem santificação não veremos o Senhor. Igreja de Cristo, mantenha a pureza, mantenha a santidade, mantenha a fé e a esperança em Jesus, e até o próximo estudo, até o próximo encontro ou até a volta de Jesus, se assim for da vontade dele, ele vir logo. Se não for, até o encontro com Deus na glória. Amém. Amém.